Olá, gente. Então, estamos aí chegando no capítulo 8, né? Faltam alguns encontros aí para a gente encerrar nosso grupo de leitura. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acredito que a gente vai então para o capítulo 8. E aí temos capítulos 9, 10 e 11, né? Que é Final Remarks. Então, contando com hoje, a gente ainda se encontra, provavelmente, sem feriados, né? No dia 6 de maio, no capítulo 9. 13 de maio para o capítulo 10, e aí finalmente 20 de maio para o capítulo 11, quando a gente então encerra a nossa leitura, né? Claro que o objetivo, né, do nosso grupo de leitura não é substituir qualquer proposta de formação, né, de certificação, é mais um lugar, na verdade, para a gente discutir as leituras, né, tirar algumas das dúvidas que aparecem, né, e e vocês identificarem também o que é importante para vocês como terapeutas, até porque, como a gente vem discutindo no momento, né, a gente ainda tem a ausência dos manuais, né, da literatura brasileira, e aí existem todas as ressalvas para a gente estar, então, trabalhando, na verdade, né, aí no nosso contexto. É importantíssimo essa coisa da manualização, até para oferecer uma linguagem padronizada direitinho, né, e uma estrutura confiável para vocês. Bem, então, pensando um bocado, né, no nosso cronograma e adiante, né, entendendo que a gente vai terminar no dia 20, isso também não significa que essa vai ser a última atividade, né? A gente no futuro com certeza vai ter mais atividades para além das certificações, talvez como encontros mais temáticos, né, isolados, para a gente estar discutindo coisas específicas também, tá bom? Pessoal, então vamos começar o capítulo 8, que fala exatamente sobre ruptura de aliança, né? E eu gosto de perguntar para vocês, assim, em termos dos prejuízos, né, o é, que eu quero que realmente quero trazer um pouco mais realmente para o papo aqui. Nossa, dei um tapa aqui no monitor. Mas assim, o que acaba representando então a ruptura de aliança como um evento, né? Pensando nos déficits, nos quatro déficits principais, né? O que a ruptura de aliança com o evento acaba representando para vocês? É um momento que o que acontece, por exemplo? Oi, Pedro, é a Oi, Renata. vamos lá. Está me ouvindo? Então, sim. Eu confesso que quando eu li esse capítulo, eu estava imaginando a questão da ruptura de aliança como algo bem pior. Só Uhum. que eu vi que às vezes é uma questão de ficar mais monossilábico, um atraso, né? Coisas às vezes simples que a gente às vezes até deixa passar, né? Então foi interessante ler esse capítulo e ampliar assim, a visão que eu tinha de ruptura de aliança. Obrigado por você ter trazido esse ponto, né? Porque assim, de fato, quando a gente pensa, né, assim, a ruptura de aliança, a gente talvez tenha mais como referência mesmo nos nossos clientes que são mais comunicativos, né? E aí, assim, como notar o desengajamento, né, quando o cliente é super controlado e tende a mascarar a comunicação, porque esse é o ponto, né? Os clientes super controlados, eles apresentam a sinalização social deficitária de um lado, né? E muitas vezes podem apresentar a sinalização social também encoberta, ou seja, eles podem esconder alguns sinais de uma forma proposital, né, para evitar conflito, ou então para meio que entrando em um modo às vezes enigmático de funcionamento ali, né, onde eles se sentem incompreendidos, né? Então não adianta muito se esforçar para se fazer entender, né? E o que o capítulo traz de novo, de fato, né? É essa coisa de quais são os sinais que podem indicar. Eu diria que assim a ruptura de aliança, às vezes, ela vai até na direção do próprio desengajamento, né? Porque esses sinais, como com o comportamento monossilábico, pouco responsivo, né? Ou atrasos, faltas, são comportamentos que até, por exemplo, o cliente lançar a interpretação deles talvez alguma coisa aconteça no longo prazo, aliás, no médio prazo, diria, né? Assim, aconteceu alguma coisa que iniciou uma ruptura de aliança numa sessão 4,
às vezes na sessão 6 ou na sessão 7 a coisa vai realmente se precipitar. E aí vai começar a dar o formato, né? Porque aquela coisa. Eu acho que mesmo quem vem da DBT padrão, por vezes assim, a DBT padrão mesmo, ela acaba tendo algum contorno um pouco preservado ainda das dimensões cognitivas ali, né? Na RODBT a gente vai mais ainda na veia comportamental, pensando a ruptura de aliança como um comportamento operante, né? E aí eu pergunto para vocês, por que que a ruptura de aliança acaba indo na direção de um comportamento operante? Vamos pensar um pouco, né? A ruptura de aliança ela acontece em que situações? Quando o cliente se sente incompreendido, né? E quando ele sente que o tratamento não corresponde às suas necessidades. Quando uma pessoa se sente dessa forma, o que aparece como respondente ali, a partir do sentimento, é alguma coisa, né, que vai tornar o tratamento mais interessante, produzindo a aproximação do cliente ou afastamento do cliente, né? O Afastamento. afastamento. Isso aí, isso aí, isso aí. É o afastamento. Então, assim, quando acontece um evento, né, que ali serve de desencadeante para a ruptura de aliança, o que a gente está observando, na verdade, são comportamentos operantes que eles vão começar a aparecer ali como se fossem respostas contingenciais de reforço negativo, né? Então, assim, são comportamentos direcionados para a experiência de alívio, né? Então, assim, o cliente ele começa a ficar monossilábico, por quê? Porque se ele falar qualquer coisa, ele sente que ele vai ser mal compreendido. Ele começa a faltar, por quê? Porque a terapia oferece um cenário desconfortável. E aí ele vai começar a não se engajar no cartão diário porque ele sente que aquilo ali não corresponde às necessidades dele. Então é como se fosse, assim, de fato, uma tentativa de redução da experiência desagradável, da experiência aversiva, né? E eu acho que até configura um certo contracontrole se a gente parar para pensar, né? Principalmente para o cliente que, por vezes, enxerga o terapeuta como uma fonte de punição, né? Então, assim, são elementos da análise funcional da ruptura de aliança que vale a pena a gente parar e entender exatamente para trazer assim, legal, então qual é o nosso papel nessa dinâmica toda? Principalmente com clientes ali, que aí o capítulo ele traz isso muito bem no início, né? Que eles têm problemas relacionados à receptividade e abertura, a novas experiências e feedback desconfirmador de forma a aprender. Ora, quando acontece a ruptura de aliança, muitas vezes isso vai na direção de momentos assim que o terapeuta pode ter feito uma provocação terapêutica, ou então apareceu uma habilidade que o cliente ele já julga de imediato como desnecessária e a pessoa ali reage, então, de uma forma muito na direção assim do, cara, não quero isso, né? Fala, Rê. É uma forma também de avisar para o cliente que a gente está atento e que não vai adiantar ele se esquivar. Por exemplo, ele ficar monossilábico não vai adiantar esse tipo de comportamento de esquiva? Ou não? Boa pergunta, porque assim, é, quando o terapeuta ele coloca um pouquinho do holofote em cima do comportamento de ruptura de aliança, eu acho que é difícil que isso não seja visto de uma forma relativamente punitiva, né? Porque assim, a gente não pode confundir a ideia de punição com a ideia de alguma coisa feita com a intenção de punir, né? Mas é uma consequência aversiva presente, né? Mas, de outro lado, como terapeutas, nós não paramos só na identificação e no holofote em cima dessa coisa, né? E aí a gente tenta lançar mão de outros recursos, inclusive assim, quando a gente se interessa e coloca para o paciente, né, que notou que alguma coisa aconteceu e faz o pedido gentil para o cliente, né, trazer para a mesa o que pode ter acontecido que produziu essa mudança no comportamento, nesse momento eu acho que a gente está indo até na direção de mudar o comportamento em volta, né, dessa contingência, né? Então, assim, quando eu falo que assim, olha, eu estou aberto, né, para saber exatamente o que aconteceu, se foi alguma coisa que eu disse, ou então, é, ou se não foi alguma coisa que eu disse, mas assim, que possa ter acontecido, que você pode falar um pouco mais disso para eu ter consciência junto contigo aqui, né?
Eu acho que essa atitude, ela ensina uma alternativa, né? E o Ebert está colocando aqui, né? Ensina a responder diferente, né? O Ebert está colocando. Eu tenho um exemplo de uma paciente, não sei se cabe eu falar ou não. É só um segundinho, né? O Ebert está colocando diante de contextos em que se sente não entendido. É isso aí, né? O Ebert descreveu muito bem aqui, então. Ele colocou o seguinte: ensinar ele a responder é diferente, de contextos em que ele se sente não entendido. E de fato, porque se a gente pensa, por exemplo, que os clientes eles têm baixa abertura, o que eles fazem com essa falta de abertura, né? Principalmente quando eles recebem de feedback desconfirmador, ou quando eles encontram alguma informação que seja desconfirmadora, né, daquilo que eles muitas vezes acreditam. Então, assim, isso dá uma alternativa. Diga, Rê, o exemplo da tua cliente. Aham. Teve uma paciente minha Só um que. parênteses aqui, É, rapidinho, só para te falar. tá, O encontro está sendo gravado, então, assim, se puder descaracterizar um pouco, né, ou então. tá. Vou tentar Se ser bem quiser, eu bem posso breve. pausar também, se quiser. E aí a gente continua depois do relato, se Pode? quiser, né? Pode Você que ser, pode sabe. ser, pode pausar, Rodrigo, pode pausar. Rodrigo, você pode ir. Então, assim, dessa discussão que a gente tirou, né, as coisas importantes sobre isso são, em primeiro lugar, toda ruptura de aliança, ela, em primeiro lugar, é um evento clínico relevante, ou seja, ela faz parte do segundo nível, né, de alvos ali hierarquizados na terapia. O alvo mais importante acaba sendo o quê? Comportamento de ameaça à vida, né? E em seguida vem o quê? Ruptura de aliança. Por que ruptura de aliança? Porque ruptura de aliança ela pode inviabilizar a terapia. E em terceiro lugar, né, sendo o último, mas não menos importante, você tem os outros temas OC, os outros temas SC, aliás, de supercontrole, né, que é OC over control, né? Mas assim, e da ruptura de aliança que a gente traz, é um evento clinicamente relevante, em primeiro lugar. Segundo lugar, é importante a gente observar um padrão. Por quê? Se a gente fica intervindo em todo o comportamento de desengajamento, como se fosse uma ruptura de aliança, a gente vai criar um problema. Porque na medida que a gente fica obsessivamente em volta de comportamentos de desengajamento, isso passa para o cliente um lugar de muita atenção, né? E também meio que passa por debaixo dos panos ali, né? Uma mensagem de uma tentativa meio compulsiva de reparo, né? Quando a gente, na verdade, está tentando mostrar o contrário. Então, existem rupturas de aliança que muitas vezes, né, a gente alterna entre os polos dialéticos, né? Entre a centralidade não movente, né, que é exatamente essa coisa de ir na direção do conflito, e a gente também pode ir para o lado da quiescência, né, ou seja, de se ali o cliente não está dando espaço, né, para a gente iniciar a ruptura de aliança, a gente pode, por algum motivo, né, decidir adiar um pouquinho, não, então deixar um pouco mais adiante para lidar com aquilo e tentar seguir, né, mais com o cliente reengajado de alguma forma, nem que seja em algum tópico, mas a gente pode trazer em algum outro momento que o comportamento se repita, né? Então, assim, e o terceiro ponto é. Tem terceiro ponto? Eu estava falando primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Enfim, eu acho que essas são coisas prioritárias, né? Assim, aí é pensar funcionalmente, né? E tanto que, assim, a ideia de pensar funcionalmente, eu acho que talvez, assim, a coisa mais importante que precisa ser modulada na ruptura de aliança pelo terapeuta, muitas vezes é a possibilidade do próprio terapeuta estar errado, né? Porque se a gente entra sem essa premissa, né, da possibilidade da gente de fato ter feito alguma coisa, a gente pode trazer uma postura combativa também em relação ao cliente, e aí a gente não está apresentando abertura, que vai ser exatamente o outro lado assim, do nosso comportamento, que vai ser a pista para o cliente de que existe uma outra via para reduzir essa experiência aversiva que ele teve de se sentir incompreendido. Porque não deixa de ser, né? Quando a gente vai para a ruptura de aliança com o cliente, explicar a lógica da terapia, a lógica de alguma coisa que a gente tenha feito, talvez admitir um erro, essas coisas não deixam de ser uma forma de reforço negativo, né? Ou seja, a gente vai tomar uma postura ali que vai aliviar, de certa forma, a tensão que aconteceu, que pode ter acontecido de uma forma genuína, né? Teve um caso com uma cliente que eu lembro,
que a minha comunicação dela não foi muito legal, né? Principalmente quando eu fui fazer uma formação, acho que eu fui fazer um nível 3 lá nos Estados Unidos. E parte da nossa conversa ficou muito deslocada sobre a possibilidade dela ser atendida online, né? E ela ficou aguardando uma resposta. E aí, quando ela entrou para a sessão comigo, ela entrou já muito magoada, né, com o que teria acontecido. E aí eu falei com ela, não, ó, eu preciso entender um pouquinho mais sobre qual foi o ponto que te chateou, né, até para que eu não repita isso, porque realmente na minha cabeça eu falei que era uma possibilidade ter a sessão online, mas não era uma coisa que estava definida, né, mas assim, aí depois a gente acabou definindo e tal. Mas eu quero escutar um pouco de você, né, o que trouxe você, o que acabou trazendo você na direção dessa mágoa, né? E aí ela foi trazendo, foi falando. Então, esse ponto da gente admitir a possibilidade de erro, né, é o que denota, de um lado, modelar a abertura de uma forma não defensiva. Então, eu, como terapeuta, quando eu modelo a possibilidade de eu ter errado, sem já estar me esquivando, então, olha só, eu entendo, mas mas eu acredito que tem alguma coisa que eu possa aprender com isso, porque eu também só posso aprender na medida que você também traz essa informação para mim. Então, assim, eu assumo com humildade essa possibilidade. E aí isso modela para o cliente, né, a possibilidade também dele aprender em outros cenários a admitir que, olha, é humanidade comum, a gente erra, né? Então, até aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? O Ebert está colocando, pensando funcionalmente, tem a ver com a frequência de esquivas. E aí, Pedro? Acho que essas abordagens, como a REL-DBT, que tem na relação terapêutica, o mecanismo de mudança, são talvez as mais desafiadoras. Justo por esse ponto de que a sessão é o lugar onde se fala dos problemas e onde se aprende a lidar com eles na prática. Né, assim, Herbert, uma coisa, por exemplo, que a gente fala o tempo todo na FAP é que, assim, as terapias intrapessoais, elas são intensas, são relações intensas, né? Interpessoais, perdão, falei intra. E, e principalmente são processos terapêuticos e clínicos que eles demandam que o terapeuta entre com os dois pés na relação. E isso é especialmente difícil, porque isso envolve a gente assumir riscos, inclusive pessoais, né, que são muito intensos. Eu não sou nenhum ser iluminado assim, sem problemas, por exemplo. E eu confesso, é muito ruim quando a gente se vê errando, né? Eu tenho essa experiência, até porque parte dessa experiência vai eliciar um bocado de ansiedade, né? E de outro lado vai evocar também uma série de comportamentos que, por hábito, socialmente, a gente aprende, né? Como esquivas, né? E essas esquivas muitas vezes são eficientes. Então, é se explicar demais, né? É falar por muito tempo sem dar espaço para outra pessoa, é se justificar em excesso, a gente entrar em narrativas, né? Por exemplo, que são autoprotetoras, né? Então, assim, tem uma série de comportamentos ali que não é só o cliente que faz, não. A gente, como terapeuta, também pode acabar fazendo, inclusive do nosso lugar de prerrogativa técnica, né? Porque ainda tem isso, o nosso lugar, né, como terapeuta, ele coloca a gente nessa coisa do saber médico, nessa postura, nessa posição do saber médico, né, que muitas vezes a gente não dá muito espaço para. Ou então a gente fica francamente evitativo desse lugar do erro, né? E isso vai modelar muito mal para o cliente. Não é raro ter, por exemplo, clientes psicólogos que muitas vezes vão terapeutizar relações amorosas ou então terapeutizar conflitos, né? Como uma estratégia evitativa, porque na medida que eu tô usando a palavra terapeutizar, em que sentido? De se afastar e começar a fazer uma análise técnica do outro dentro da relação. Então, assim, e isso não são só terapeutas com pessoas que eles convivem na vida, a dois, amigos e coisas do tipo. Mas a gente vai fazer isso também na nossa relação clínica, porque a gente às vezes vai fazer um bostejo. A gente vai fazer, desculpa o termo julgador, mas é verdade, assim, a gente às vezes vai fazer um bostejinho ali, né? Uma cagada ali, né, com o cliente, vai fazer alguma coisa errada com o cliente e que vai machucar. E para a gente admitir que a gente machucou outra pessoa, inclusive se colocando vulnerável em relação
a essa coisa da nossa aparência profissional incólume, né? Cara, e aí no final de contas a gente está fazendo um serviço, né? Quando a gente não assume esse tipo de coisa. Então essa postura humilde é um dos exercícios mais difíceis na profissão e que tem contornos de risco, né? Porque a gente também tem um aprendizado sobre que erros, né? Conduzem ao encerramento de serviço. E nós somos prestadores de serviço. Então, assim, e ter consciência disso também é a única coisa que vai produzir autocontrole. E autocontrole não na dimensão mentalista da coisa, né? Mas autocontrole na dimensão de que, olha, é, mais para o contextualismo, né? Assim, quais são os valores que eu vou escolher que vão orientar o meu comportamento, né? Em volta disso. E às vezes essas decisões vão ser difíceis, mas pelo menos assim vão levar a uma coisa produtiva na clínica, né? Tá certo nem sempre é produtivo. Ter bons terapeutas têm a coragem de criar, né, em situações onde eles erram, né, uma oportunidade genuína para desenvolver ali no cliente oportunidades, né, de aprendizado sobre humildade, né, e de outro lado, isso também fala do nosso próprio desenvolvimento humano, não é só sobre tornar o cliente mais humano, mas nós também na nossa jornada de sermos mais humanos, né? Aí o Guilherme colocou, falhamos muito tentando acertar, com certeza, né? Da quantidade de vezes, por exemplo, que a gente se depara, né, com situações onde a gente ainda está testando algumas chaves ali para abrir uma porta com o cliente, né? E aí, nesses momentos, a gente acaba errando exatamente na tentativa. E a gente só erra porque a gente tenta. A única forma de não errar seria se a gente não tentasse nada. Ou então ficasse ali num lugar do estranho, né? Mas, enfim, a Renata colocou isso, é muito difícil, pega nosso ego. A RLDBT tem me ajudado muito nessa questão. As abordagens interpessoais têm esse lado muito legal e, ao mesmo tempo, muito assustador, né? De se deparar, assim, não só com questões do cliente, mas com as próprias questões também, né? É muito importante. Então, quando acima, para além, né, da necessidade do terapeuta identificar o próprio estilo, né, de enfrentamento, a gente precisa trazer também o outro lado, não é só sobre você ser super controlado ou desregulado, mas é saber em que lugares da nossa vida a gente de fato assim se fecha. Em que situações no consultório, por exemplo, a gente vai ter uma tendência maior a evocar comportamentos, né, que são de resistência ali, né, comportamentos ali que apresentam essa coisa do reforço negativo, que é exatamente de se livrar do desconforto o quanto antes, né? Diga, Herbert. Então, só para fazer um comentário mesmo, eu achei sua fala nesse ponto, também nesse ponto no caso, bastante rica, viu, Pedro? Assim, comentando mais de forma mais ampla sobre como nós somos impactados por isso, falando ali da nossa figura em relação ao cliente e a questão toda da ruptura que isso pode, a depender de como a gente age, pode prover. E assim, eu levantei a mão só para fazer uma indicação, não sei se você tem falas nessa direção, ou tem trabalho ou interpretações à luz da RoDBT quanto a o lugar do terapeuta e como é que o terapeuta se situa nesse lugar, mas eu acho que seria bem rico, cara, enfim, de repente fazer um mini curso, um workshop, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que tocaria na dor de bastante de nós. Eu acho que seria bem rico mesmo, e achei bem rica a sua fala também. Então, só para pontuar mesmo, fica aí a dica, Obrigado, tô né? jogando no ar. Valeu. Obrigado. Não, Valeu. acho que assim, o que eu estou trazendo até, assim, tem assinatura de outras coisas, né? Tem assinatura Sim, de um sim, pouco da sim, DBT, um pouquinho da FAP, né? Um sim. bocado da ACT também ali, né? Aham. A, a Robin Walsher, por exemplo, na ACT tem feito falas interessantes. Acho que até traz um pouco da DBT, né? Porque a Linehan também tem coisas interessantes sobre como que com pacientes desregulados a gente vai caminhar por terrenos, né? Que muitas vezes a família não caminha, né? Que a gente vai ter que trabalhar também Uhum. arregaçar um pouco as nossas manguinhas, né? Para colocar limites ali com o paciente que as outras pessoas têm dificuldade. Então, assim, eu acho que as terapias contextuais, de uma forma geral, elas trazem coisas interessantes sobre as relações terapêuticas e Sim. que acabam voltando para até para a própria análise do comportamento um pouco, né? Porque Uhum.
a gente está observando, na verdade, respostas ali que fazem parte de padrões operantes, né? Então, assim, que tem consequências desejadas, que tem alvos que são desejados por esses clientes, né? E que foram aprendidos através de uma história. E Sim. principalmente se falando das DBTs, né, que tem como proposta o tratamento de clientes resistentes, né, ou quando a gente vai pensar análise funcional de clientes difíceis em terapias contextuais como a ACT, a FAP, né, eu acho que assim é muito importante a gente estar consciente não só da história do cliente, mas da nossa própria história também nesse processo, né? A gente não se a nossa forma de entrar no consultório fosse dependente só da nossa história de formação e de capacitação na psicologia, tudo ia Uhum. ser muito mais fácil, mas a gente vem com a nossa história toda. É, a bagagem. Aí, aham, Obrigado. nada, eu que agradeço aí a gentileza, né, a palavra super gentil de elogio, né? O Guilherme está falando, a aceitação radical da DBT ajuda muito, com certeza, né? Assim, tem um lado aí da gente aceitar, né, o que está acontecendo de uma forma não defensiva, né? Eu acho que isso está muito casado com a abertura radical também, né? Assim, a gente só está aberto para aprender na medida que a gente também não recebe de forma defensiva aquilo que está acontecendo, né? Perfeito. Bom, indo mais adiante aqui, até porque a gente cobriu um bocado de coisa quando a gente foi falando dessas questões, reconhecimento de ruptura de aliança, então a gente já falou sobre, né? Então, só para arredondar um pouco a coisa, quando o cliente, então, altera o humor, ou então o tom da conversação, então vocês podem ver alterações na prosódia, tom de voz, na linguagem corporal, quando o cliente ele começa a mudar de tópico também com muita frequência. Vocês podem ver, por exemplo, a lentificação da fala de um cliente, muitas vezes o contato visual também pode mudar, né? Então o cliente ele passa, por exemplo, a não olhar mais para a gente quando se comunica, ou então evita olhar mesmo, né? Boceja, né? Com muita frequência. Então todos esses são comportamentos que são indicativos desse desengajamento. É claro que assim a gente tem que identificar, e é importante, né? Que não é só o comportamento que indica a ruptura de aliança. Isso é muito importante, né? Por isso que eu estou falando hoje muito de análise funcional, exatamente porque esses comportamentos têm que ser associados funcionalmente, né, à busca de uma consequência que é a redução de algum grau de desconforto que apareceu a partir de uma interação terapêutica ou de uma informação do tratamento, né? Porque, do contrário, a gente pode estar lidando também com outros comportamentos que não são necessariamente ruptura de aliança. Pode ser uma alvo-inserção, né? O Guilherme está fazendo pergunta aqui sobre TEA 1, né? Olha, você pode ter um cliente TEA que ele pode estar muito interessado, por exemplo, em alguma outra coisa que está acontecendo, né? Como um cliente que fica constantemente monitorando apostas, né, no celular que ele fez naquele dia, e aí está muito excitado, muito ansioso ali em ver os resultados da aposta enquanto está na terapia e fica toda hora, né, se desligando da terapia, sem necessariamente estar se sentindo desengajado da terapia, né? Mas simplesmente porque o padrão excitatório foi lá em cima por causa de uma informação muito específica, que para eles importa muito, que pode representar um ganho ou desempenho considerável, né? E aí, por exemplo, não é porque o cliente está desengajado da terapia ou desmotivado com a terapia, mas isso não deixa de ser um problema. E aí você vai ter um outro elemento que vai ser o que eles chamam de in-session target, né? Que é alvo na terapia, alvo em sessão, aliás, né? Que pode ser um lado interessante também da troca ali com esses clientes. Bom, e na parte que ele fala aqui sobre a construção de alianças terapêuticas, né? Isso aqui é uma coisa que acaba sendo muito útil até para a gente também identificar, principalmente porque no início do tratamento, né, a gente pode acabar percebendo a aliança terapêutica como uma coisa que leva também tempo para ser construída com um cliente super controlado. E é verdade, vai demorar para ser construída, né? Se as nossas relações elas têm uma intimidade que se desenvolve, por exemplo, de forma lenta, né? É esperado que essa construção com cliente supercontrolado seja ainda mais lenta.
e que por vezes a ruptura de aliança também, ela tem um processo que não necessariamente a restauração vai ser perfeita, né? Mas de fato a gente checa muitas vezes com o cliente, né, sobre se ele está pelo menos reengajado, né, ou se tem alguma coisa a ser tratada ainda sobre o conflito. Então são coisas que acabam sendo importantes no manejo de certa forma. Só para a gente também não romantizar o fato de que o protocolo de restauração ali da aliança, né, da ruptura de aliança, vai ser uma coisa mágica que, então, aí eu expliquei para o cliente falou que tudo bem, seguimos adiante, todo mundo feliz, né? Não, não é bem assim, né? A gente sabe que algumas dessas experiências elas podem levar um tempinho a mais para voltar às condições normais de temperatura e pressão, né? Bom, ele também traz aqui, né, um pouquinho mais à frente, nas páginas 270, 200, aliás, 269 e 270, algumas respostas que também podem fazer parte, que são respostas de pushback, né, comportamentos ali de oposição e comportamentos de não machuque. Aliás, eu recomendo que vocês leiam depois, né, no livro. Passou uma moto aqui muito alta, gente, desculpa. Leiam no livro também do treinamento de habilidades, né, como que se lida com esses eventos de ruptura de aliança no treinamento de habilidades, porque tem uma forma específica de lidar com isso, né? E muitas vezes ele envolve a gente chamar a atenção do cliente, né, para a própria sinalização, pedir reengajamento do cliente. E aí a gente pede para o cliente, por exemplo, ler alguma parte do treinamento de habilidades, participando, então, ali, né? E aí a gente convida o cliente no intervalo para uma conversa, né? Existem cenários que às vezes podem demandar, né, que a gente, por exemplo, faça uma intervenção breve com o cliente através do construtor. Eu diria que não é impossível que isso aconteça, não, tá? Isso é um pouco provável, isso é improvável de certa forma, porque assim seria uma sinalização também muito ampla, né? E normalmente eles são muito discretos na hora de sinalizar a ruptura de aliança, né? Mas eventualmente eu acho que é possível que talvez tenha que ocorrer alguma intervenção. Não é típico. Normalmente a gente consegue fazer isso no intervalo do treinamento de habilidades, tá? E tem uma coisa aqui que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é a questão do dilema do enigma, né? Que fala um bocado dessa coisa da experiência, de ser incompreendido, né? Daquela coisa meio decifra-me ou devoro-te, né? De certa forma. Então, acaba sendo parte também da ruptura de aliança, de certa forma. E talvez até ofereça alguns dos cenários mais desafiadores, porque na medida que o cliente tem essa experiência de que ele já não vai ser atendido, né? Eu acho que é possível que um cliente, num cenário onde a gente está tentando restaurar a aliança, ele tenta, na verdade, apaziguar ali para seguir adiante, né? Bom, e aí finalmente chegamos aqui na página 272, que fala sobre os comportamentos do reparo de ruptura de aliança. Isso aqui acaba sendo super engraçado, né? Porque a gente meio que pensa que vai ter que fazer isso tudo, né? Então aqui tem leaning back in one's chair, né? In order to increase one's distance from client, né? Então assim, quando a gente inclina para trás para dar espaço, né, para o cliente, isso é uma forma da gente desaquecer, né? Quando a gente está inclinado para frente, por vezes isso demonstra interesse, mas mesmo quando a gente demonstra interesse, por vezes isso pode aumentar um pouco, ou então aquecer um pouco, né, a própria interação ali quando o cliente ele está adotando um comportamento de esquiva. Aí coloca crossing the leg nearest the client over one's other leg, now it is slightly turn. Deixa eu pensar aqui. Ele fala aqui sobre cruzar a perna que está mais perto do cliente, ou seja, se eu estou no ângulo de 45 graus com o cliente, né? Então eu cruzo a perna que está do lado do cliente para dar um pouco mais de espaço, e além disso, isso vira um dos meus ombros, né? Isso distancia um pouco mais um dos meus ombros. E ele fala em seguida: a gente desacelera a respiração, a gente desengaja brevemente o contato ocular, levantando então as sobrancelhas e engaja num meio sorriso. E aí, né?
Que coisa toda é essa, né? A gente está falando exatamente de uma postura de sinalização social do terapeuta que ajuda a comunicar espaço para o cliente, né? Ou seja, ajuda a comunicar que a gente, na verdade, está disposto a abrir um pouco para o cliente, se mostrar até um pouco vulnerável, né? Porque a gente está com os ombros recuados ali, a gente está com as costas encostadas na cadeira, normalmente é outro sinal de vulnerabilidade. E aí, é claro, assim, esse é um ponto onde a descrição do comportamento é mais uma sugestão, e aí a gente vai empregar, na verdade, um repertório ali que seria mais condizente com uma atitude de abertura, tá? Bom, indo um pouco mais adiante, ele tem mais um passo aqui, né, na página 273 e 74, explicando um pouco esse passo a passo, né, da ruptura de aliança. É importante, né, verificar com o cliente, ele coloca lá no final, verificar o reengajamento, né, do cliente para confirmar, né, se a gente pode seguir adiante, se o problema foi, se o cliente ainda tem mais alguma demanda sobre a ruptura de aliança que aconteceu, né, então e isso também a gente faz uma avaliação diante até do momento da sessão, né, se a gente ainda tem muito tempo, se a gente tem pouco tempo. Se a gente tem pouco tempo, a gente pode combinar com o cliente de levar isso adiante para uma outra sessão, tá? Então, assim, essa é outra possibilidade. Então, assim, até porque, e essa é uma possibilidade até interessante, porque por vezes, se a gente tenta insistir muito num protocolo de ruptura de aliança, por exemplo, no encerramento de uma sessão, isso mais uma vez passa a mensagem de que a gente não pode encerrar sem discordar, né? A gente não pode encerrar enquanto a gente discorda, e quando a gente encerra uma sessão em ruptura de aliança, pelo menos assim, em solução parcial, que é o que é recomendado, né? A gente abre espaço para uma relação que, olha, a gente vai poder olhar para isso com um pouco mais de calma, até porque é muito importante para mim. E é importante o terapeuta sinalizar isso como uma coisa que é genuína, né? E não como uma coisa que, vem a próxima sessão e a gente vai deixar isso para lá. Não é bem assim, tá? Até porque depois, isso com o tempo, né, com o hábito, isso pode acabar se tornando blefe, de uma certa forma. Pode ser entendido como se fosse um blefe. Bom, aí no caso de ruptura assim, de aliança, né, e eventual encerramento da relação terapêutica, então ausência da relação terapêutica, é importante a gente lembrar o cliente também que foi feito um compromisso de retornar, né, a sessão e conversar sobre o encerramento da terapia, né? Não é raro vocês terem clientes, por exemplo, a gente tem clientes, né, que vão virar para a gente e colocar aqui assim, olha, eu eu virei o mais novo cirurgião veterinário de cães da quinta idade, né? E assim, quando na verdade o cliente ele está criando um compromisso para não aparecer e não falar com o terapeuta, né, sobre o encerramento do tratamento, né? Então aí a gente de fato manda mensagem e fala, olha, entendo que você esteja sem tempo, mas se possível, vamos marcar outro dia, eu vou ver aqui na minha agenda, a gente pode conversar, porque a gente até combinou que o encerramento, né, da terapia não fosse feito por telefone, né, que a gente iria se encontrar, então falar um pouco desse desfecho, né, até caso você decidir encerrar, né, que a gente faça isso de uma forma consciente, alinhada também, né? Então esse é um ponto que acaba sendo importante. Pessoal, mais alguma observação? Nesses 8 minutinhos finais aí, tem algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção de vocês sobre o capítulo? Herbert colocou que está tranquilo. Então, pegando os pontos, né, do final do capítulo, ele coloca que ruptura de aliança
é ao mesmo tempo emocional e interpessoal, né? Porque a gente fala de um momento em que o cliente se sente incompreendido, chateado, né? E assim, sente como se o tratamento não fosse para ele, né? Nossa, ainda mais assim, eu fico pensando aqui, a quantidade de vezes que um cliente sente isso quando tem participação sem planejamento, né? Pequenas rupturas de aliança podem acontecer e acontecem com frequência no tratamento em RODBT, né? E elas não são temidas, elas são vistas, na verdade, como boas oportunidades. E é uma coisa importante, até o meio do tratamento, né? Se não acontecer uma ruptura de aliança, a gente pode ter um indicativo de que talvez as coisas não estejam tão interessantes assim. Não é que a gente tem que ter, na verdade, o quebra-pau com o cliente, mas é porque muitas vezes pode ter alguma coisa ali acontecendo na terapia que não está abrindo espaço exatamente para esse nível de intimidade, né? Em que o cliente ele não vai gostar de alguma coisa. Gente, assim, é muito comum, é uma coisa que de fato salta para o cliente, porque você imagina uma pessoa que é perfeccionista, né? Sendo exposta a um tratamento onde o terapeuta ele vai fazer algumas provocações, né, terapêuticas, brincadeiras. Né, o terapeuta ele pode acabar meio que convidando um pouco do confronto, né, um pouco da discussão. Então é normal que o cliente ele traga alguma experiência ali evitativa para dentro da relação terapêutica, né? E aí essa experiência evitativa, esse comportamento evitativo mais persistente, ele pode potencialmente representar um risco para a relação terapêutica e ser sobre a relação terapêutica ou sobre o tratamento, né? Então é uma coisa que é esperada que aconteça. Os índices, inclusive, de evasão, né, de tratamento para clientes com problemas de transtorno de personalidade ali mais associados à rigidez é bem elevado, né? Afinal de contas, para e imagina, né, se você tem um cliente com transtorno de personalidade esquiva, né, o que será que acontece em tratamento? Né? São clientes que têm muita dificuldade de permanecer ali no tratamento, clientes com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, podem apresentar também muita dificuldade em função ali do perfeccionismo e vão encontrar muitas coisas, desde atrasos do terapeuta, né, até algum senso de se sentir um pouco, sentir ali um momento de interação como de certa forma imprevisível, né? Então, assim, tem muita coisa que pode pular no radar. Bom, e o último ponto é que clientes supercontrolados, então, são mestres em ocultar emoções, não revelar vulnerabilidade ou raiva, né? E tendem a abandonar relacionamentos, né? Assim que o conflito emerge. Então, assim, é por isso que a ruptura de aliança ela é vista como uma oportunidade para a gente ensinar um pouco para o cliente sobre conflitos e também que as relações elas não são tão frágeis assim como muitas vezes eles presumem ou aprenderam ao longo da própria vida. Tá bom? Rê, você colocou aqui que tem mais alguma dúvida sobre o grupo de habilidade? Pode soltar. Vamos ver se eu consigo responder para você nesse tempinho. Diga. Eu queria saber se tem algum grupo atualmente já atuando. E queria saber também que eu já vi grupos da DBT que são para pessoas que têm uma desregulação que não é tão extrema. Eu queria saber se na RO também tem essa linha, né, mais informada, né, que na DBT eles falam uma DBT informada. Queria saber se tem na RO DBT esse tipo de visão, ou se não faz sentido, que seria mais assim, estaria mais na área da ACT. Eu queria saber, assim, para pessoas que não têm um perfil super controlado, assim, que não chega a ter um prejuízo extremo, sabe? Eu falo pessoalmente, Pedro, porque, assim, eu tive estudando a RealDBT e também trabalhando isso em terapia, eu vi, assim, muitas mudanças em mim, na minha vida, muito maiores depois que a gente começou a trabalhar questões ligadas à RealDBT. De abertura radical, de autoinvestigação, muito mais do que algumas fichas, por exemplo, da DBT. Uhum. Eu tive muitos ganhos também com algumas coisas que eu aprendi da DBT, mas quando eu conheci a RO e pratiquei algumas coisas da RO DBT, mudou muita coisa, assim. Eu senti uma diferença enorme.
Então, essa pergunta, assim, é até um pouco Ai, pessoal. ai. Ah, você trouxe um pontinho que vai ser um pontaço, né? Ou seja, eu acho que eu vou acabar falando de muita coisa aqui, mas vamos lá. Deixa eu ir por partes até para nos organizar o processo aqui. Uma coisa que é importante a gente pensar é que, assim, as DBTs são uma coisa, né? E a ACT, outros modelos terapêuticos, eles não estão no contínuo, né? Então, assim, contínuo que eu digo na régua, né? Da oferta de tratamentos. O que eu quero dizer com isso? O raciocínio ele não é exatamente, clientes desregulados graves eu vou usar DBT, clientes supercontrolados graves eu vou usar RODBT, e aí no cliente mais ou menos eu vou usar ACT, TCC e outras coisas. E assim, é importante entender que TCC, ACT, todos esses tratamentos têm suas próprias propostas, né, para clientes que a gente entende como desregulados ou clientes supercontrolados. Então, assim, é bem importante colocar isso. Quando a gente pensa no que pode ser produtivo para o cliente, né, e indo mais a fundo na tua pergunta, a gente também está falando de uma outra coisa, que é assim, que é o que você falou sobre grupos de DBT para clientes que não são tão desregulados assim. O que a gente está querendo dizer com isso? E que está sendo talvez até interessante, está acontecendo dentro do movimento da DBT, né? Existe uma DBT informada pelas contextuais. E até onde eu entendi, né, que é uma CDBT, alguma coisa assim, eu ainda não tenho muita, eu olhei um tempo, mas já não lembro bem a sigla, mas é como se fosse uma DBT um pouco mais baseada em processos, porque assim, se a gente vai para a DBT, a gente enxerga, por exemplo, ali que tem processos, né, de mindfulness, regulação emocional, tolerância ao mal-estar, habilidade de efetividade interpessoal, né? Então, assim, daí a gente pode pensar que existem clientes que podem naturalmente se beneficiar de algumas dessas habilidades. Da mesma forma que a RealDBT, né? E aí, quando a gente vai para a RealDBT, a gente vai observar ali algumas habilidades que podem beneficiar outras pessoas, que não necessariamente pessoas super controladas, por exemplo. Tem uma interpretação curiosa até na própria ACT, né? Que regra rígida muitas vezes pode ser algo que clientes desregulados podem apresentar. Por exemplo, quando um cliente tem uma regra rígida de que ele não pode experimentar uma determinada emoção, e aí começa o seu esforço de controle sobre a desregulação emocional, isso é uma interpretação sobre a ideia de regra rígida, que é um pouco diferente do que a gente vê na RODBT. Mas, assim, a questão da relação entre processo e a habilidade que pode ser interessante, né? O repertório que vai ser interessante para o cliente, é uma coisa que a gente, por vezes, precisa mapear de forma ideográfica, né? Então, por exemplo, tem clientes que a autoinvestigação vai ser super interessante, né? Assim, olha só que legal, eu já pensei, na verdade, o módulo de reconhecimento dos sistemas neurorregulatórios como uma coisa que é muito legal para paciente desregulado, né? Para identificar quais são os sistemas emocionais e em que momentos, por exemplo, um sistema de excitação defensiva vai ativar para um cliente desregulado, não necessariamente só o cliente super controlado, né? A autoinvestigação também é interessante. A autoinvestigação, ela acaba funcionando como se fosse uma mindfulness breve, né? Quando o cliente ele está tenso, né, e está se direcionando para um desconforto que ele está tentando controlar, né? A DEF, né, quando a gente para pensar ali que é a habilidade um, que é a Flexible Mind Definitely, né, ou definitivamente, aquele D, reconhecer, recognize distress, né, reconhecer o desconforto que a gente deseja evitar ou controlar. Aí a letra E vai ser autoinvestigação e a letra F vai ser comportamento flexível. Cara, para mim isso é uma habilidade que é praticamente universal. Agora, quando A da você vergonha, a questão a emoção da vergonha também, como a RO trata, é diferente e é muito interessante. A questão da tribo, né? Eu acho isso tão interessante para tantas pessoas. perfeito, né? Assim, a, a mente flexível Sage ali, né? Que fala sobre culpa e vergonha, que é a habilidade 8, se eu não me engano. É mais uma habilidade que, assim, clientes com desregulação emocional, eles sofrem de, assim, experiências de culpa crônicas, né? De culpa e vergonha muito intensas. Então, assim, existem habilidades que talvez incluam processos
que vão ser úteis para vários tipos de pessoas. A pergunta, eu acho que assim, a gente faz muito direcionamento baseado em pesquisa. E aí isso é uma outra questão, né? E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, clientes DBT, perdão, a terapia, né, comportamental dialética padrão, né? A base de evidência dela fundamental acaba sendo para clientes desregulados e tem, ainda hoje, né, uma área da DBT que vai se expandindo para outras áreas, né? Tem pesquisas aí com transtornos alimentares, com seus resultados, né, com seus louros e ônus, né, assim, e aí de funcionalidade para esse tipo de cenário. Então, assim, a RLDBT ela é considerada um tratamento para clientes supercontrolados porque ela só foi testada com clientes, ela foi criada, né, direcionada para clientes com transtorno depressivo maior refratário, e aí existem outros desdobramentos para o desenvolvimento de evidência, né, indo na direção ali de uma anorexia nervosa, do próprio TEA, por exemplo, quadros, o Guilherme perguntou sobre TEA nível 1. Olha, a gente ainda precisa de um ensaio um pouco mais bem estruturado sobre esse tipo de população, né? Até porque a neurotipicidade, né? Assim, é uma coisa que envolve uma série de características que não são necessariamente operantes, né? Isso é uma coisa importante. Não são necessariamente comportamentos operantes ou respondentes que acabam sendo modificados ali, né? Na mesma taxa que uma pessoa neurotípica, né? Então, assim, esses cenários, o organismo, ele acaba sendo um ambiente que pode modificar algumas expectativas de tratamento e até possibilidades de tratamento, né? Então, assim, eu acho que a evidência é um lugar importante para a gente tomar como perspectiva do qual é a finalidade principal daquele tratamento, mas não necessariamente deve tolir um terapeuta de utilizar recursos na medida que ele, pela análise funcional, né, do caso, pela formulação de caso, que esse terapeuta acha interessante, né? Afinal de contas, senão a gente volta para aquele problema, né? Você está aplicando ativação comportamental com o cliente, né, deprimido. Legal, seu cliente terminou o namoro. O que você vai aplicar depois disso? Então, legal, seu cliente foi assaltado e desenvolveu TEPT. O que você vai aplicar a partir disso, né? E aí, vai aplicar ativação comportamental e protocolo de exposição prolongada para TEPT? Então, assim, a forma como a gente vai aplicar os tratamentos, vai informar os tratamentos com ferramentas que vão ser úteis para o cliente, né? Eu acredito profundamente que a gente precisa ter uma visão flexível sobre isso, porque senão a gente vai começar a inverter os papéis, né? Então, é como se o cliente ele deveria estar servindo ali um método e eu não acho que isso é uma visão clínica realista, né? Acho que o Hoffman, né, que é uma das principais vozes da terapia cognitivo-comportamental baseada em evidências, né, das práticas baseadas em evidências, é o primeiro que levanta a bandeira sobre terapia cognitivo-comportamental baseada em processos, que é um processo alto, que assim, é uma visão altamente ideográfica sobre estruturação de tratamento. Então, como é que o cara que trabalha com ensaio clínico, ele vai falar de tratamentos que são individualizados? Meu Deus do céu, que pecado, que heresia, né? Não, isso é realidade, né? Beleza, gente? Foi? Ah, só sobre o grupo, tem algum atuando? Sobre o grupo, tem voltando. Não temos agora no momento, mas eu sei que a Juliana ela estava para começar algum grupo, sim, né? Aí eu acho que a pessoa mais indicada para conversar é a própria Juliana mesmo, né? Ou ver com o Rodrigão aí, tá? Isso porque agora eu provavelmente não vou conseguir participar de nenhum grupo por causa da coordenação da pós-graduação. Pelos próximos 2 anos aí eu vou estar enlouquecido, né, com a coordenação do mestrado e doutorado lá da UFRJ. Beleza? Então tá certo, gente. Ô, Herbert, obrigado pelos parabéns aí. Ai, ai. Depois eu vou querer abrir uns 5 grupos, porque o grupo de treinamento de habilidades é muito legal, né? Assim,
Eu confesso que assim, eu sou muito mais hoje um terapeuta comportamental, baseado em processos do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, eu gosto muito de treinamento de habilidades, é uma experiência muito gostosa. Os grupos, eles, principalmente assim, a gente até que não teve grupos que não engataram, né? Assim, os grupos, eles normalmente são bem magnéticos, né? Quando a gente pensa em termos de pessoas. As pessoas vão direitinho e tem boas trocas ali. Então tá certo, pessoal. Ó, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Então, nosso próximo encontro vai ser o capítulo 9, que é exatamente sobre alvos terapêuticos, né? Que é como que a gente prioriza, então, a sinalização social em terapia. É um capítulo que é bem complexo, então peço para vocês darem uma lida bem cuidadosa nele. E é o capítulo também que pode trazer mais discussões para a gente ainda, né? Então, deem uma olhada, peguem tópicos, às vezes eu sei que não dá para ler tudo em uma única semana por vezes, né? Mas pescar tópicos ali que são do interesse de vocês acaba sendo uma coisa importante. E aí a gente segue aí nosso curso. Acho que o Guilherme mais para o início perguntou também sobre a questão do. O Guilherme tinha perguntado sobre a certificação de nível 1, né? A Juliana também está à frente disso, que ela tem que fechar as datas direitinho e a divulgação com o pessoal da RODBT internacional, tá? Porque isso aí tudo depende de autorização, de uma série de coisas, mas eles já autorizaram. Agora é só fechar as datas e alinhar tudo direitinho, porque durante a certificação de nível 1 a gente usa um sistema também para controle de tarefas, né, e de algumas das obrigações que ocorrem ali no meio termo do próprio processo. Beleza? Gente, então desejo um ótimo feriadão para vocês, tá? De 1º de maio, e a gente se encontra na próxima semana já, porque agora não temos feriados. Eu acho que agora talvez a única coisa que me tire daqui é só a BPMC, mas é muito mais lá para frente. Tá bom? Ou então algum tipo de cataclisma da pós-graduação. Bom, gente. Então, tchau, tchau.